Às vezes o xadrez é um esporte, em outras vezes o xadrez é uma ciência. E hoje você vai ver que ele também pode ser uma arte. Porque o que eu trago a vocês é uma partida imortal com um valor artístico tremendo. Se eu pudesse, eu enquadrava essa partida e pendurava ela no meu quarto. Mas pintura nenhuma vai poder capturar toda a essência artística que temos no jogo entre Yuri Gusev e Auerbach. Eu lhes aviso, essa partida contém alguns lances que os engines não compreendem. E nós vamos adentrar um pouco nisso. Portanto, é interessante que vocês não fiquem tão atentos à barrinha, à avaliação do computador, porque algumas posições o computador compreende de maneira errada. Tudo bem? Vamos lá. Brancas jogam peão E4, nosso adversário responde com a defesa siciliana, e o jogador de brancas joga cavalo em F3, visando romper o centro com peão D4. O adversário joga peão D6, controlando então a casa de E5, jogamos o peão D4 rompendo o centro do tabuleiro, e o oponente aceita a troca. Agora, o jogador de pretas joga cavalo em F6, ameaçando o peão G4, e veja o quão importante foi o lance D6, controlando essa casa, para que nós não possamos avançar o peão. Então, nós defendemos de maneira simples com o cavalo em C3. O oponente opta pelo fianqueto do bispo jogando o peão G6, e essa daqui é a siciliana dragão. O jogador de brancas vai jogar uma variante diferente. Geralmente o que a gente está acostumado a ver na dragão é uma ideia de roque longo para as brancas. Então, algo como bispo em E3, depois F3, seguido por dama D2 e roque longo. E o jogador de brancas vai atacar essa estrutura do fianqueto, jogando lances como G4, peão H4. Aqui você vai ver uma visão diferente de como jogar contra a siciliana dragão. O jogador de brancas joga bispo em E2, ou seja, ele está visando rocar curto mesmo. Vem o cavalo em C3, ofertando a troca de cavalos aqui no centro do tabuleiro. E brancas, sabendo que o ataque das pretas tende a vir aqui na ala da dama, com lances como A6, B5, joga então o cavalo em B3 para ter mais material disponível para a defesa aqui na ala da dama. Temos bispo em G7 por parte das pretas, roque por parte das brancas, e o natural aqui para o jogador de pretas seria fazer um roque, ao qual o jogador de brancas reagiria jogando algo como bispo em E3, posteriormente F4, F5. No entanto, o jogador de pretas ele não faz o roque tão cedo. Ao invés disso, ele joga de maneira bem precipitada o lance bispo em E6. Esse bispo é relativamente tradicional aqui dentro da siciliana, no entanto, não é um lance que você vê sendo jogado tão cedo. Qual é a ideia, né? Parece feio, coloca o bispo na frente dos peões, mas tem uma ideia posicional por trás. A ideia é a seguinte: o peão de E não vai se movimentar tão cedo. Por quê? Se ele for para a casa de E6, ele basicamente não faz nada aqui a não ser bloquear o bispo. Veja só, ele deixa de proteger o peão de D6, que agora se tornou uma bela de uma fraqueza na posição, e gerou para si próprio um bispo mau. Tudo que o peão faz é controlar uma casa que o bispo poderia controlar sem fazer nenhuma fraqueza para si próprio. E se peão E5, você deixa a casa fraca de vez, né? Então, o peão de E tende a não se movimentar tão cedo, pelo menos não antes de você poder jogar D5 para o jogador de pretas, sabendo que você não vai mover esse peão, bispo em E6. Só que agora a gente tem um alvo para atacar. Portanto, brancas jogam peão F4 para ganhar um tempo e jogar F5, que é um lance que a gente já jogaria de qualquer forma, só que agora vem com tempo no bispo do adversário. Qual que é a ideia do F4 F5? É romper essa estrutura aqui do fianqueto e deixar o rei das pretas desprotegidos. O jogador de pretas não tenta impedir o F5, que seria o mais normal aqui, certo? Eu imagino que o jogador de pretas deveria ter jogado dama em C8. Esse lance aqui, ó, pelo menos impede o F5 de maneira imediata. No entanto, ele joga a torre C8, deixa vir, vem o F5 por parte das brancas, o bispo volta para a casa de D7, e a nossa ideia é eventualmente chutar esse cavalo daqui, jogando, por exemplo, G4, G5, e posteriormente jogar um F6. E é justamente o que as brancas jogam, G4. Mas você está vendo que esse lance está marcado como um erro. E é um erro, porque você tinha que preparar o lance antes, certo? Agora o rei está muito exposto. Mas é um erro somente se você ver a continuação aqui por parte das pretas, que não é nada fácil. Pretas têm como castigar esse avanço prematuro, jogando dama em B6 cheque, e depois que o rei vir para a casa de H1, o jogador de pretas tem uma ideia de abrir essa diagonal de maneira belíssima. Então, ó, cavalo em E5, e basicamente não importa o que o jogador de brancas jogue aqui na posição, a sequência vai ser, por exemplo, o cavalo toma em E4 como um sacrifício e depois o bispo em C6, e as pretas têm uma posição vantajosa porque o nosso rei fica bem cortado.
É claro, é uma sequência de engine, certo? É uma ideia de você sacrificar uma peça por compensação posicional. Não é tão fácil de ver, então o jogador de pretas não vê. E ao invés disso, ele joga cavalo em E5, que só é considerado um erro porque havia uma sequência melhor. Brancas então jogam peão G5, chutando o cavalo vai para a casa de G8, porque ele não tem outra alternativa, e agora o computador gostaria de você jogar o F6 de maneira imediata. E aí você vê todo o ponto dessa movimentação de peões por parte das brancas. Você jogou o F5 para depois jogar o F6 defendido pelo peão. É um sacrifício de peão, porque a casa está defendida 1, 2, 3 vezes, 4 vezes pelas pretas e apenas 2 por você, mas a ideia é que se o adversário move o peão de E, como nós já discutimos anteriormente, capturando esse peão, ele enfraquece a casa de D6 e depois de dama toma D6, o jogador de pretas não tem perspectiva nenhuma de fazer o roque. Então você vê qual era a ideia do jogador de brancas com esse ataque na ala do rei, que parecia sem propósito. A ideia é manter esse rei no centro, e aqui é um argumento de que os dois reis estão expostos. E é verdade. No entanto, o rei das pretas está mais fácil de você ameaçar do que o rei das brancas, certo? Por consequência, a posição é um pouco vantajosa para as brancas. O que as brancas fazem? Preparam um F6. Ao invés de jogar direto, jogam um cavalo em E5 para preparar o lance. O computador diz que poderia jogar direto, certo? Só que o jogador de pretas, com medo do F6 das brancas, joga F6 eles mesmos, que é um erro terrível, porque agora realmente esse rei não tem perspectiva nenhuma de fazer o roque, ele não tem segurança de roque. E agora, vamos dar uma olhada aqui na posição para o jogador de brancas. O que é que você jogaria? Qual é a maneira correta das brancas prosseguirem recebendo aqui uma posição vantajosa? Será que você consegue encontrar a ideia para o jogador de brancas? A ideia é a seguinte, eu imagino que muitos de vocês estejam coçando para capturar qualquer um dos peões. Mas você tem que entender que essa tensão, na realidade, favorece as brancas. Porque o jogador de pretas está sofrendo com uma tremenda falta de espaço. Os peões das brancas estão avançados aqui na quinta fileira. Então o jogador de pretas não tem espaço para as próprias peças. Olha só, o cavalo não tem para onde ir. Ele não tem a casa de H6, não tem a casa de F6, não tem a casa de E7. O bispo não tem para onde ir, igual o cavalo. E a torre, coitada, tá presa por 2 peças presas. Se você solta a tensão, de repente você cria casas para as peças do jogador de pretas. E aí você resolve o problema para ele. O problema real das pretas é que elas nunca podem soltar a tensão. Porque se o jogador de pretas captura com o peão de G, ele abre a diagonal de H5 até a casa de E8 para o seu bispo infiltrar. Então, por exemplo, você pode fazer um lance de espera, de desenvolvimento, e ele não pode tomar. Porque, ó, se ele toma com o peão de F, bem, aqui ele está implorando para suas peças entrarem para o ataque, e se ele toma com o peão de G, aí ele expõe ainda mais o rei dele aqui na posição, e ele vai ficar extremamente restrito. Portanto, a melhor solução para as brancas é não fazer nada quanto a isso aqui por enquanto. Você não quer tomar e o seu adversário não quer tomar. Então você vai desenvolvendo as suas peças, melhorando a posição de cada uma para atacar com lentidão e exatidão. E é justamente o que as brancas fazem. Bispo em E3, aqui o jogador de pretas joga peão B6 porque o bispo estava ameaçando o peão de A e as pretas estão totalmente restringidas. Brancas, então, centralizam seu cavalo, estão trazendo todas as peças para o ataque. Vem rei em F7 por parte das pretas. Ele acaba se colocando aqui na linha de fogo da torre, mas se ele não fizesse isso, ele jamais conseguiria basicamente desenvolver nada, colocar nada para jogo. Então ele está tentando puxar espaço para as peças dele jogar, pelo menos conectar torres de alguma maneira. E as brancas imediatamente exploram esse lance ruim. Jogam peão C3. Para quê? Para poder trazer a dama para a casa de B6, ameaçando o rei. B3, perdão. O jogador de pretas joga da maneira correta. Ele joga dama em E8 para poder impedir o dama em B3 ou pelo menos desencorajá-lo. A ideia sendo que se você jogar dama em B3, o oponente vai jogar bispo em A4. Esse acaba sendo o lance que o engine quer, mas é porque ele vê uma linha absurda onde você toma o peão de G com cheque, depois você vai lá e toma o peão de F6 e deixa a sua dama cair. O que é absurdamente bonito, mas nenhum ser humano veria. Qual que é a ideia de deixar a dama cair? A ideia é que seu adversário captura a sua dama que está de graça, você toma o bispo dele com cheque. E aí você vai recuperar a dama, só que ganhando uma torre no processo. E se o adversário captura o peão, aí tem checkmate em 1. Se ele não captura o peão, se ele cobre de cavalo aqui na posição, agora você pode tomar a torre promovendo para a dama, mas de qualquer forma, isso aqui também é linha de engine. Então por isso não veio dama B3, porque a sequência não era fácil. Ao invés disso, o jogador de brancas joga cavalo em E6, que novamente só é considerado uma gafe porque tinha um lance melhor.
Qual que é a ideia desse cavalo em E6? Ele quer jogar o cavalo aqui na casa de C7, então se o jogador de pretas não faz nada, vai vir, por exemplo, o cavalo na casa de C7, tirando a dama dessa diagonal, e agora a nossa ideia de dama B3 vem com muito mais força. No entanto, o jogador de pretas vê a ideia e imediatamente captura esse cavalo. Peão toma, rei toma aqui seria suicídio, porque se você captura aqui de rei, agora o dama B3 novamente vem com muita força nessa diagonal, e ao invés disso, o jogador de pretas então joga o rei na casa de F8. Aqui nós estamos entrando na sequência artística que vai vencer o jogo no maior estilo que você já viu na sua vida. Então eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse calcular por conta própria o que é que você jogaria aqui caso você estivesse comandando as peças brancas. Inclusive nessa sequência nós temos um lance brilhante. Pausou o vídeo? Chegou a alguma conclusão sobre o cálculo? Pois vamos lá, existem duas propostas diferentes aqui para o jogador de brancas e ambas vencem. O que foi jogado na partida é a proposta de cavalo toma em F6. E o motivo dele ter sacrificado o cavalo ao invés de simplesmente ter tomado de peão, a ideia é de que se o adversário aceita isso como um sacrifício de fato e ele toma de peão, agora a dama infiltra na casa de D6. Porque depois que o adversário bloqueia o cheque, a dama toma o cavalo que está cravado por conta da torre. Então é isso que o jogador de brancas estava esperando, mas você poderia só ter tomado de peão, o adversário toma de cavalo, cavalo toma e a gente acaba na mesma posição. Por quê? A gente sacrificou o cavalo primeiro, ele capturou de cavalo, ele não capturou de peão, e nessa a gente toma e ele joga bispo toma em F6. E agora nós temos uma sequência maravilhosa. Não importa se você calculou tomar de peão primeiro, se você calculou sacrificar o cavalo primeiro, a gente chegaria nessa exata mesma posição. Mas a ideia correta para o jogador de brancas é um sacrifício de qualidade em cima desse bispo. E esse lance, se você fizer uma análise no chess.com, vai dar como lance brilhante. No entanto, torre toma em F6 agora não é tão bom quanto se você primeiro der um cheque na casa de H6. Porque você coloca o seu bispo na melhor posição possível e depois de rei G8 você sacrifica a qualidade. Você tem uma posição maravilhosa para o jogador de brancas. Peão toma e existe uma ideia linda para as brancas aqui, porque as peças das pretas estão praticamente todas amarradas. Olha só, com aquele sacrifício de qualidade, você sacrificou a torre pelo bispo negro, você gerou uma posição onde o jogador de pretas está amarrado, porque o seu bispo domina totalmente o rei dele, que está prendendo a própria torre, e o peão também domina a saída do rei. Então esses 5 pontos de material que ele tem aqui no formato dessa torre, basicamente não existem na partida. E a ideia para o jogador de brancas, pelo menos a ideia sugerida pela engine é dama em D5, ameaçando avançar o peão. Aí o jogador de pretas vai bloquear o avanço do peão, que viria com checkmate, e agora existe praticamente uma posição de zugzwang para as pretas, porque olha só, depois de torre em D1, ele praticamente não tem lances, enquanto nós podemos ir melhorando as nossas peças. A nossa torre ainda não está no lugar ótimo, o nosso bispo ainda não está no lugar ótimo, mas o adversário não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Se ele tira essa torre, a dama infiltra com checkmate. Se ele tira a dama, o peão avança com checkmate. Se ele tira o cavalo, vai tirar o cavalo para onde exatamente, né? Ele não tem muitas casas para esse cavalo poder ir. E a posição aqui fica ganha. No entanto, o que foi jogado na partida foi ainda mais bonito e é dado como uma gafe, que é o lance dama toma em D6. Qual é a ideia do dama toma D6? Nós protegemos o peão da mesma maneira, no entanto, nós estamos ainda ameaçando algo ainda mais incrível. Torre em C6 é a resposta das pretas, esse lance na realidade é bem irritante, é bem difícil de você lidar com ele. E agora eu gostaria que vocês parassem e pensassem qual que é a ideia para as brancas. O computador pensa que isso daqui está perfeitamente empatado. Se você liga a engine aqui com a setinha, ele vai te dar dama em A3 como o melhor lance. Veja só, a setinha de movimento pede para você jogar dama em A3 e a sequência que ele vê você vai jogar, por exemplo, aqui o seu dama em A3, ele vai tomar o peão e a posição está empatada a partir daqui. Você pode tomar o peão de A7, dama em E7, aqui propondo trocas, e você tem um perpétuo e acaba empatando por conta disso. Qual que é a ideia real por trás aqui do lance do jogador de brancas? As brancas jogam um lance maravilhoso, que dá como uma gafe dama toma cavalo.
Isso tá dando uma gafe. O computador diz que é menos 3 pontos para o jogador de pretas. No entanto, eu gostaria que vocês parassem e pensassem qual que é o objetivo por trás desse lance. Certo, ele é um lance lindo, artístico, belíssimo, mas cadê o objetivo real do lance? Por que é que o jogador de brancas jogou isso? Pensa um pouco. Isso aqui realmente vale o seu raciocínio. A ideia é a seguinte: o jogador de pretas, é claro, é forçado a aceitar o sacrifício, senão ele fica só com um cavalo a menos. E agora o jogador de brancas joga torre em F1. E se você para pensar, todas as peças das pretas estão perfeitamente paralisadas. Por quê? O rei não pode se mover, porque todas as casas ao redor dele estão controladas pelas nossas peças. Por consequência, ele tem 5 pontos de material paralisados aqui. Curiosamente, as outras peças dele também não têm um destino tão diferente. A dama tá para sempre de guarda a uma ameaça de checkmate na casa de F8. Por exemplo, se ele tira a dama daqui por qualquer razão, do controle da casa de F8, a torre vai vir com um simples checkmate. Então a dama não pode sair daqui, a torre não pode sair daqui. A única peça que ele pode movimentar é essa torre. No entanto, torre toma em E6, que seria um lance lógico, não pode ser jogado por conta de uma ideia aqui, ó, de travada. Bispo em C4 e na realidade a posição vai levar um belíssimo checkmate para o jogador de pretas nos próximos lances. Olha, aqui é mate em 2. Jogador de pretas joga, por exemplo, qualquer coisa. Nós capturamos a torre, dama toma, torre em F8. E era mate em 2, não tinha o que você fazer. Então a torre ela também não tem um destino tão diferente, certo? Agora o computador acha que brancas estão melhores, mas antes ele estava falando que pretas estão ganhando, né? Ele está decidindo. Mas olha só, uma restrição completamente artística. O jogador de pretas joga a torre em C8. E novamente o computador pensa que é menos 4 aqui para o jogador de pretas. Qual é a nossa ideia? Para as brancas a ideia é muito simples. Para as brancas a ideia agora é melhorar a única peça que não está bem posicionada. Olha só, a minha torre está perfeitamente posicionada e o meu bispo também, perfeitamente posicionado. Essa torre na realidade joga melhor do que a dama. Portanto, nunca é interessante para nós jogar, por exemplo, o lance torre em F7. Porque, apesar de parecer uma infiltração fortíssima, que vai ser seguida com torre em G7, a ideia para as pretas é que vão entregar a dama e agora estão no final superior. Mas e aí, como é que a gente ganha? Né? Aqui, a ideia das brancas é simples, mas é muito eficaz. Bispo em D1. Nós vamos ganhar através da ideia de bispo em B3 e o avanço do peão com checkmate. Então o jogador de pretas encontra a ideia mais forte. Ele encontra a ideia de torre em C4, que por alguma razão, o computador dá como gafe e a princípio ele pensa que está empatado, mas a ideia é simples. Bispo em B3 e ele novamente pensa que está empatado e se essa torre sai daqui, por exemplo, nós avançamos o peão com cheque. O adversário vai ser forçado a cobrir o cheque na casa de F7, que é o único lance que ele possui. E nós temos um belo de um checkmate aqui com par de bispos, certo? Portanto, o jogador de pretas só possui um lance, que é o lance B5, entregando a torre. E esse lance, novamente, numa análise do chess.com, dá como lance brilhante, porque a posição em uma análise aqui está empatada. Como o jogador de brancas vence? Bem, você pode capturar a torre, é totalmente natural a partir daqui, mas o jogador de pretas possui todas as suas peças amarradas. Nessa posição, a única coisa que ele pode mover de fato são os seus peões, certo? Porque a dama é escrava, ela nunca pode capturar o peão, porque senão torre em F8 é checkmate. Maravilha! O rei e a torre não podem se mover, então a gente resta, para o jogador de pretas aqui, resta a movimentação do peão de A e do peão de G, que são os que podem se mover. Mas olha que beleza! Brancas, então, encontram a ideia. B3, ó, nós temos 3 peões contra 2 aqui na ala da dama. Então a gente vai gerar um peão passado e vamos forçar que essa dama saia daqui para ficar de olho no peão passado, certo? Se o jogador de pretas, o jogador de pretas joga peão A5, que na realidade é o lance mais forte, tá dando como gafe que agora aparentemente o computador percebeu que brancas estão ganhando. E veja que, por exemplo, lance como peão G5 não ajuda.
Porque agora você só enfraquece a sua própria posição. Porque agora a torre em F5, a torre está melhor posicionada ainda. E a gente está ameaçando tanto um checkmate aqui quanto um checkmate aqui. Certo? Então, peão em A5 acaba sendo o melhor lance. Peão toma C4, dama em E7. Porque o jogador de pretas tem que ficar ao longo dessa diagonal. E olha que beleza a vitória das brancas. O jogador de brancas, ele joga de maneira muito calma, muito tranquila. Dama em E7, qual que é a ideia das pretas? A ideia das pretas é infiltrar aqui em C5 com cheque, tentar um perpétuo. Então ele vai lá e joga calmamente, rei G2. Rei G2 é um lance calmo, tranquilo, sossegado. Não vamos dar para ele o único cheque que ele tinha na posição. Aí o adversário joga dama em A3. Mas a ideia das brancas é muito simples, jogam só o torre em F2, ó. Defendem o peão, tiram o cheque do adversário. É simples, é tranquilo. A dama volta para E7, torre em F1, esperando os lances úteis do jogador de pretas acabarem, porque ele só pode movimentar peões. E depois de peão G5, nós já comentamos a ideia. O peão em G5 acaba sendo um erro porque entrega essa casa de F5 para as brancas. E agora a ideia é simples, existem dois checkmates sendo ameaçados. Um aqui na casa de F8 e um aqui na casa de G5. Se a dama sai, por exemplo, torre toma G5 de maneira imediata já é o checkmate. Olha só que artístico. G4 por parte das pretas. Aqui o computador acha que está empatado. Mas, novamente, se você faz os lances que o computador sugere, cadê o empate? Né? Se você fizer os lances que o computador sugere, por exemplo, aqui, ó, dama em G7, bispo toma, rei toma, ele logo vê que não é empate coisa nenhuma. O jogador de brancas está no final com 2 peões a mais, logo para ser 4 peões a mais. Porque um cai com cheque, o outro também, né? Se cair esse peão, depois vai cair esse. O final tá simplesmente ganho para o jogador de brancas, apesar de o engine olhar para a posição a princípio e pensar que isso aqui tá empatado, né? Beleza. G4 por parte das brancas, um dos últimos lances úteis. C5, dama em D8, C6, dama em E7 e C7. Se o jogador de pretas captura esse peão, torre G5 e um único lance para ele é entregar a dama de maneira gratuita e o final está ganho para as brancas se não tiver uma sequência de mate forçado aqui. E se o jogador de pretas não ficar de olho no peão, o peão vai promover. Então digamos que o adversário vai lá e joga, por exemplo, dama em E8, um lance que fica de olho nessa promoção, certo? Agora a gente pode jogar E7 de maneira tranquila, olha que beleza, se ele captura o peão de E7, a gente promove para a dama e vamos ganhar dessa maneira. Verdadeiramente artístico. Então, quando o jogador de brancas joga o peão C7, as pretas abandonam. E antes da gente finalizar, eu vou mostrar para vocês o game report que eu fiz aqui, ó, no site chess.wintercat, que é um site que faz game reports. E eu coloquei numa engine diferente da engine do Lichess. Ele vê a posição de maneira um pouco distinta. Ele ainda acha o G4 um erro e ele ainda não entende muito bem o sacrifício de dama. Olha só, quando a gente vem aqui no torre toma bispo, enfraquecendo as casas escuras, o lance dá brilhante. Dama toma D6, ele vê como um erro que ele acha que a posição está empatada. E dama toma cavalo, o sacrifício de dama ele também compreende como sendo uma imprecisão. E ele diz aqui que o jogador de pretas está com a leve vantagem se a posição não estiver empatada. Agora ele dá uma leve vantagem para as pretas. Torre em C4 ele vê como a ideia. Ele novamente vê o B5 como um lance brilhante, a única ideia. E mesmo que os dois jogadores estejam jogando os melhores lances, o A5 é o melhor lance, dama em E7 é o melhor lance, ele logo começa a perceber que brancas estão ganhando. Então, olha, esse lance, ele dá 2 pontos de vantagem para as brancas, apesar de ser o melhor lance. O dama em A3 ele vê como sendo o lance que definitivamente perde o jogo, porque tinha aquela ideia de torre em F7 lá. Mas, ó, ele vai lentamente percebendo que o jogador de brancas está ganhando, apesar das pretas estarem fazendo o que seriam, teoricamente, lances normais, né? Então, depois do dama em E7, ó, ele vê como o melhor lance, mas ele ainda diz que dá vantagem para as brancas, que eu acho muito curioso. Então, se vocês quiserem, o PGN da partida tá aí na descrição do vídeo. Vão dar uma olhada, façam suas próprias análises do tabuleiro. Um abraço, pessoal, e até a próxima.